estudando juntos, é sempre proveitoso. Então, o tema de hoje é a influência dos espíritos na nossa vida. Vamos, então, entender como é que isso se dá. Vamos para o primeiro slide. E o livro dos espíritos... Lilian, você está aí, meu bem? Muito obrigada. No livro dos espíritos, na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles nos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, se até agora a gente não acredita de que a gente não está sozinho, não tenhamos mais dúvidas, tá? Eles nos influenciam o tempo todo. E também nós compartilhamos dessa influência. É uma influenciação em dois planos, do plano material para o plano imaterial e vice-versa. Quantas vezes temos pensamentos estranhos ou pensamentos assim que nos vêm do nada e a gente acha tão esquisito estar pensando tudo aquilo, né? E está dizendo aqui que eles nos influenciam a tal ponto, ou seja, de tanto nos influenciar, é tão comum, né? É tão ordinário que eles nos dirigem. Ou seja, se a nossa vontade não for muito forte, nós vamos ser veículos sempre para o pensamento de alguém e não para o nosso. Então, isso é uma questão que a gente levanta para a gente pensar naquelas palavras de Jesus quando ele dizia: orai e vigiai. O que significa o orai e vigiai? Orar é uma ação. É você se manter em sentinela, você se manter em guarda. E vigiai os teus pensamentos, porque eles é que vão conduzir as tuas ações. E muitas vezes, pela desordem dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nós não sabemos se nós estamos conduzindo ou se nós estamos sendo conduzidos. Vamos passar mais um slide. Isso acontece porque as influências, elas são os dois planos da existência, como eu já havia dito. Então, eu fiz esse diagrama e coloquei no centro do círculo o espírito, que somos nós, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. E aí, gente, entra tudo. Pensamento bom, pensamento ruim, sentimento bom e sentimento ruim. Então, nós produzimos os pensamentos, nós mesmos produzimos pensamentos e produzimos sentimentos vindo disso. Por exemplo, se você está conversando com alguém, a pessoa te conta a situação dela e é uma situação infeliz, o seu pensamento já elabora uma ideia a respeito do que você escuta. E o teu sentimento vai embutido nisso. Se a gente está falando de uma coisa triste, o seu sentimento é de pesar. O seu sentimento é de compaixão para com a pessoa. O seu sentimento é de tristeza. Muitas vezes o seu sentimento pode ser de dor, porque às vezes o que a pessoa está contando para você, você mesmo já experimentou na própria carne. Então você revive uma dor, você revive um sentimento de sofrimento, né? De tristeza. Então isso faz parte da nossa dinâmica. Como nós não temos como frear o cérebro e dizer para ele, agora para, você não vai pensar em mais nada. Quem dera, né? Aí nós teríamos a chave do controle sobre tudo. Mas nós não temos como fazer com que o cérebro pare de produzir os pensamentos. Mas nós temos como desacelerar o cérebro para que a gente entre no comando dos nossos pensamentos e das emoções que eles produzem.
Mas como nós estamos inseridos num contexto social, muitas coisas nós vamos influenciar outras pessoas e também vamos ser influenciados por elas. Então, a gente vai ser influenciado pela realidade material e espiritual, e é verdade, certo? Dependendo do nosso padrão aquisitivo ou da falta dele, nós vamos viver sob a influência de certas coisas, não é? Ter tal coisa, possuir daquela marca, porque aquela marca é melhor, aquela outra marca ali dá um status, então eu vejo na televisão a propaganda daquele carro, eu já quero aquele carro. Por quê? Porque tudo isso é para nos influenciar, certo? Essa é a parte material. E na parte espiritual, existem também influências que a gente pode estar adquirindo, boas e ruins, certo? Nós podemos nos instruir, que é o que a doutrina nos proporciona, como religião, filosofia e ciência, para que a gente viva os nossos dias aqui na Terra dando melhor uso, né, da nossa estadia aqui, tirando o melhor proveito, colhendo os melhores frutos. A doutrina nos dá esse cabedal de possibilidades, nos cabe nos pôr em marcha. E outras também, outras formas de experimentar, muitas pessoas caem no ateísmo, e aí essa realidade espiritual para elas se transforma, entre aspas, no nada, até que desperta no mundo espiritual depois da morte biológica e descobre que continua vivendo, mesmo sem um corpo de carne. E aí existe o choque de realidade, né? Mas isso tudo são influências. Nós temos influências de exemplos positivos, exemplos negativos. Aí, dentro desses exemplos positivos e negativos, nós vamos encontrar várias distorções cognitivas, certo? Porque de tanto fazer o errado, a gente se acostuma com aquilo e no final acaba que é certo. Isso é uma coisa muito perigosa, né? Todas as pessoas, quando eu era criança, e já faz muito tempo, viu, gente? Tinha na televisão um comercial de um cigarro chamado Hollywood. Talvez se alguém aqui é contemporâneo comigo, vai também lembrar dessas imagens. Aquilo me deixava assim, eu ficava boba com aquilo. E aí mostrava as pessoas surfando, as pessoas fazendo esportes radicais, balonismo, salto de asa delta, corrida, tudo assim, bacana. E aí era propaganda do cigarro. E aí todo mundo na propaganda que estava ali fazendo os esportes fumava. E aquilo é uma distorção cognitiva. Por quê? Você está influenciando usando um pano de fundo que é falso, porque é claro que a pessoa que vai surfar, ela não tem fôlego se ela fumar, se ela for um fumante, né? Como que a pessoa vai praticar um esporte que requer dela um preparo físico descomunal para que ela consiga, né? Então aquilo mostrava, né, que o vício era uma coisa bacana, porque os caras estavam surfando, os caras estavam fazendo trilha, estavam pulando de asa delta, aí todo mundo cria aquela ideia, fumar é bacana. Isso é uma distorção cognitiva, tá? E isso cria exemplos positivos e negativos. Isso é influência. Nós podemos influenciar para o bem ou para o mal. A mídia faz isso muito, muito, muito escancarado. Se a gente olhar com os olhos de ver, a gente percebe direitinho qual é o fundo de pano que está sendo usado para transmitir aquela mensagem. Existem mensagens embutidas ali, né? E muitas vezes a gente não para porque não está alerta para fazer esse raciocínio e adquire, absorve aquilo como sendo uma verdade. Amigos e a sociedade em geral também influenciam. Existem pessoas que falam assim: meu filho não pode andar com fulano, porque fulano não é boa companhia. E aí eu fico me perguntando: o nosso filho é boa companhia para as outras pessoas também?
não é? Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, amigos, parceiros, familiares. Mas, na verdade, um outro também quer a mesma coisa. E o que nós estamos oferecendo à sociedade? Em termos de amizade, em termos de convivência social, qual é o nosso papel? Qual é a nossa postura? Certo? Porque se eu tiver uma postura coerente, o meu filho, o meu esposo, a minha casa, eu posso estar inserido em qualquer ambiente que eu não vou prejudicar ninguém e tampouco vou me deixar contaminar pelo ambiente. Por quê? Porque a gente se esclarece, não é? A gente se educa. Essa é a proposta. Mas as influências começam assim, né? A gente sempre quer o melhor, mas muitas vezes não se esforça para oferecer também o nosso melhor na sociedade. A família também tem os seus valores, gente. Muitas coisas vão mudando a partir do mecanismo que a família foi se modificando ao longo do tempo. Antigamente as famílias eram muito numerosas, hoje elas são pequenas. E os valores vão mudando. Na época dos meus avós, não existia uma mulher separada. Não existia. Você ia ser infeliz no seu casamento até morrer, mas não existia. Não podia. Não podia. Você tinha que sofrer ali do lado da pessoa, a pessoa podia te maltratar, podia ser terrível, mas você aguentava ali quietinho, não fazia nada. Hoje os valores mudam, né? Os conceitos mudam, existem famílias já formadas em outras bases. Isso também é uma nova influência que cria, porque agressões, violência doméstica, que há muito tempo atrás a gente tolerava como sendo uma coisa certa, hoje em dia nós já não nos influenciamos mais por esses conceitos errados. E nós já falamos o contrário, não. Ninguém aqui está aqui para ser maltratado, desrespeitado, desvalorizado ou diminuído. As mulheres estão cada vez mais brigando pelos postos em igualdade de salário e igualdade de respeito. E como é difícil ser mulher na Terra. É muito difícil. Principalmente se você tem cargos, se você tem responsabilidade, se você gerencia outros setores ou pessoas, a responsabilidade é tremenda. E se você tem uma equipe masculina com características machistas, com certeza você vai experimentar, um momento ou outro, esse olhar e essa palavra com um pouco mais de acidez. Por quê? Porque a influência gerou esse comportamento e agora nós estamos fazendo uma influência nova para mudar esses padrões. E nós estamos vendo vários padrões sociais e familiares ruindo nos dias de hoje. Por quê? Porque estão firmados em bases que não se sustentaram, ou por conta de racismo, ou por conta de preconceito, ou por conta de desigualdade. Todas elas tendem a ruir, porque Deus não nos criou para sermos acorrentados, ou diminuídos, ou desprezados, ou desvalorizados. Então, essa influência e essa influenciação, apesar da gente achar que isso é o problema da sociedade, a sociedade somos nós. E ela nasce dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É a primeira célula da sociedade, é a família. Então, se a primeira célula do corpo está doente, não espere que seja um corpo são. Né? Então, a gente tem que cuidar dessa célula com muito carinho e muita devoção. Vamos mudar para o próximo slide para a gente entender um pouquinho sobre a sintonia. Porque tudo isso que a gente está falando de influenciação espiritual, ela acontece porque a gente estabelece uma sintonia de valores e de pensamentos. Mas o que é sintonia? Sintonia é o grau de semelhança das emissões ou radiações de dois
ou mais espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideais idênticos. Olha só como que nós vamos afinar, né? Como se nós fôssemos uma antena parabólica o tempo todo, um satélite, vai rastreando, encontrando informações ao nosso redor e vamos nos afinando com aquelas que a gente gosta. Está aqui dizendo de 2 ou mais espíritos. E aí vai de pensamento para pensamento, de sentimento para sentimento e de ideais idênticos. Vamos analisar o ponto negativo. Vamos analisar os grupos de racismo, de ódio que se formam, né? Todos eles entram nessas facções, nesses grupos, com esse ódio e com essa visão distorcida e deturpada de que nós temos que exterminar o grupo X ou o grupo Y, porque nós somos os que vamos prevalecer. Então, aí existe a sintonia de ideal. Qual é o ideal? Lutar por essa bandeira, mesmo que ela seja errada. E o pensamento é ódio. E o sentimento? Aplicar o ódio, extravasar o ódio. Né? E a ação disso é catastrófica. E nós estamos vendo todos os dias, em vários locais do planeta, essa manifestação. São sintonias baixas de espíritos ainda muito endurecidos e doentes. Porque espíritos bons só se interessam por coisas boas, que tragam um conhecimento social expandido e bem-estar a nível coletivo, não a nível individual. Quando eu estou sintonizada com o que é bom, eu não penso só em mim. Eu entendo que o que é bom para mim é bom para o outro. E tudo que é bom para mim, mas causa um dano para o outro, não é o bem. É a valorização do meu ego e da minha vaidade. Porque se tudo que eu faço for bom, não tem prejuízo para ninguém. Então, quando você não souber se o que você está fazendo é um bem ou não, pare e pensa. É bom para você e para o outro ou só para você? Se você se fizer essa pergunta e encontrar a resposta de que é bom só para você, então você está fazendo massaginha no seu ego. Vai ter consequência. E a gente pode fazer o que for. Tudo o que a gente fizer para o outro, a gente está fazendo não é para ele. Nós estamos usando o outro para extravasar um sentimento, uma ação e um pensamento. Mas nós estamos infringindo a lei divina. Nós estamos marcando negativo no placar de Deus. E essa falta fica ali, gravada. Às vezes a terra, a justiça aqui do planeta, às vezes o nosso delito passa assim, ó, quieto, por anos. Ninguém vai descobrir. Mas eu digo uma coisa, a consciência, ela cutuca e perturba dia e noite. E na justiça divina fica essa falta gravada. Ou seja, aquele mal que você fez ao seu amigo, ao seu colega, achando que era para o seu bem, que você estava fazendo aquilo, vai fazer com que você amanhã ou depois volte para ressarcir com ele aquela falta, aquele sofrimento que você causou ou proporcionou para outra pessoa, tá? Então, essa sintonia, ela é para o que é bom, mas pode ser de pendores também, né? Pode ser da nossa parte negativa, da nossa parte sombra, porque nós não somos 100% luz e também não somos 100% trevas. Nós somos um misto das duas coisas. E o que prevalece no final de 24 horas do dia é a sua escolha. Para que lado que você quer ir. É você que vai escolher. A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, do fruto que você escolheu, todas as sementes que ele der, você é responsável. Né? E essas sementes vão dar
outros frutos, que também, por nossa vez, é da nossa responsabilidade. Amargos ou doces são nossos. Vamos para o próximo e vamos falar sobre matéria mental. Olha só, a gente está só falando de influência, olha quanta coisa influi, né? A gente pensa assim que influenciar é chegar, encostar ali e ficar só esperando. Não, tem um processo por onde as coisas acontecem, né? A matéria mental. Os nossos pensamentos geram nossos atos, e os nossos atos geram pensamentos nos outros. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. A nossa matéria mental é o nosso hálito mental. Como está o seu hálito mental hoje? Se você pudesse abrir a sua mente, né? Quem acorda de manhã cedo não acorda com aquele sorriso da Colgate, né? Não. A gente acorda com a boca amarrada, louco para escovar o dente e com bafo. O espírito está encarnado num corpo. Um corpo que tem necessidades de se higienizar. E a nossa boca é uma delas. Então, a gente acorda de manhã, vai se lavar o rosto, lavar as mãos, né? Escovar os dentes. Por quê? Porque tá com mau hálito, tá com boca de quem acabou de acordar. Aí, a gente fica com aquele hálito gostoso, a pasta de dente tem gosto de menta, aí a gente faz o gargarejo, o bochecho com o antisséptico bucal, aí melhora mais ainda. Aí eu cuidei do meu hálito bucal. E mental? Se a gente tivesse jeito de cheirar os nossos pensamentos, como que eles iam estar no final das horas do seu dia? Ia estar mais para um perfume francês ou para uma fossa? Aí é que tá. Vai estar do que você fizer às 24 horas do seu dia. O que você pensa, o que você sente, o que você produz, é o seu hálito mental, é a sua matéria, é a matéria-prima que está regendo você naquelas 24 horas. E os seus atos geram pensamentos nas outras pessoas. Se eu chegar aqui e for ali no Town Center, dar uma volta a pé e descascar uma banana e comer essa banana e tiver uma fila de pessoas andando na rua e eu pegar essa banana e jogar a casca no chão, eu vou estar gerando pensamento em quem estiver me observando. Por quê? Poxa, a pessoa vai falar assim, cara, que gente porca, né? Olha a lixeira ali. Por que a pessoa não jogou fora? Quando você está dirigindo, às vezes, e você vê a pessoa baixar o vidro do carro e joga um copo descartável do McDonald's em plena rua, aquilo dói o meu coração. Mas aí eu penso, se faz isso aqui na rua, imagina como é que não está dentro da cabeça, porque não está pensando que, poxa, você está poluindo a tua casa. A terra é a casa de todos. Quando a gente joga a sujeira na rua e vem a chuva e leva água para o bueiro, ele entope. Aí na primeira enchente, a água suja vem toda para onde? Para dentro da nossa casa. Como que devolvendo para nós o maltrato que a gente causou no ambiente. Né? Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, posturas assumidas no dia a dia, que a pessoa acha que é pura falta de educação. É matéria mental. Isso é matéria mental. Você faz, influencia, sente, pensa e gera pensamento nos outros. E quantas vezes você vê atos de bondade explícita, atos de altruísmo, a pessoa você não conhece, não sabe quem é. Aquilo vem em você e parece que te ativa em você forças.
E você se emociona, e você sente um despertar, e parece que dá um clique dentro da sua cabeça, porque aquilo que você ouviu, ou acabou vendo visualmente, te impactou para o bem. Ou seja, criou uma matéria, uma matéria-prima para você que você não tinha, você agregou valores, né? E no agregar valores, você cresce e contribui. Né? Então, hoje, se você já não é aquela pessoa que tem coragem de jogar uma casca de banana na rua, parabéns, porque hoje tem gente que joga. E joga coisas piores. Né? E às vezes chega e briga com o vizinho. Né? Tá ali morando na cerca e briga com o vizinho. Em vez de chegar ali, cumprimentar o vizinho, dá bom dia para ele todo dia. Ele pode nem te responder, faz a sua parte. Faz a sua parte. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que insistir. Sabe por quê? A gente não aprende as coisas de uma vez. Sabe como que a gente aprende num planeta de prova e expiação? Segundo planeta no grau na escala evolutiva, né? Segundo na escala evolutiva. A gente só perde para os planetas primitivos, aonde os homens estão vivendo ainda nas cavernas. Olha como é que a gente não está tão longe disso, né? Muitas vezes eu vejo pessoas de terno e gravata e que parecem mais os homens de Neandertal bem vestidos, porque expressam por fora uma fisionomia muito bela, muito malhada, com trajes muito limpos e muito bem vestidos, mas são verdadeiras bestas. Agem e se comportam como animais. Né? Então a gente tem que olhar com os olhos de ver e entender que às vezes a pessoa se porta muito bem, se apresenta muito bem, muito formosa, mas ainda por dentro o sentimento é muito primitivizado. Aí o que que a gente faz? A gente olha e fala assim, a gente só aprende experimentando. Aí um dia você vai e dá bom dia para essa pessoa e ela sequer te olha. E você vai no outro dia e dá bom dia de novo. E você insiste, sabe por quê? Uma hora ela vai aprender que educação não se escolhe. A gente vive, a gente dá, a gente troca. Né? A vida não é viver ilhado. Nós estamos vivendo em plena pandemia, onde a gente tem que ficar recluso, a gente tem que fazer o distanciamento social, mas isso não nos faz sermos brutos ou insensíveis ou deixar de usar os tons de educação que a gente deve usar em qualquer ambiente. Porque quando a gente está vivendo uma situação de crise, de conflito, de dor, de flagelo, gente, nós estamos vivendo esse flagelo humano na Terra toda. Nós, nesse momento, nós temos que duplicar, centuplicar a nossa cota de colaboração, né? Porque na hora do caos, é tão fácil a gente pular do barco porque ele está fazendo água no casco. Não, a gente não pode fazer assim mais. A nossa matéria mental, a doutrina, a filosofia, a parte moral que nós estamos adquirindo já nos diz que você pode fazer o remendo do casco. Não precisa pular do barco. E nem se descabelar e se desesperar para correr atrás de um papel higiênico, ou de um papel toalha, ou de álcool gel. Sabe por quê? Se a gente tiver que perecer, hoje, agora aqui, cai um raio em cima da minha cabeça. Posso ter uma tonelada estocada de álcool gel na minha garagem. Não vou usar nenhuma gota. Nós estamos sob uma regência maior e nós achamos que nós é que regemos. Mas na maestria da vida, a batuta, que rege a orquestra, não está nas nossas mãos. Está na mão de quem pode mais do que nós. Vamos seguir. Vamos aprender que o pensamento, ele é alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, ou seja, o pensamento é a base viva. E não importa se é no encarnado ou no desencarnado. Como eu disse antes, você não consegue fazer o seu cérebro parar de pensar. Você tem como diminuir o teor dos pensamentos e desacelerar as ondas cerebrais para que você se acalme.
né? A meditação ajuda, os exercícios de respiração ajuda, a oração ajuda, o silenciar ajuda, estar em contato com a natureza ajuda. Tudo isso diminui a produção de pensamento. Do que eu estou dizendo, produção de pensamento, porque a gente começa a produzir os pensamentos numa escala que a gente cansa, né? Fica estressado mentalmente, fica esgotado, principalmente se você está absorvendo essa carga energética do dia, às vezes está tendo um dia difícil no trabalho, às vezes está com uma situação de saúde em casa ou financeira, né? Isso tudo cria matéria mental. Então, a gente tem que começar a gerenciar. E, de vez em quando, parar e pensar. Vamos fazer uma higiene aqui. Tem coisa aqui entrando pro meio que tá sujando tudo aqui, tá fazendo uma confusão medonha. Vamos organizar, tá? Porque a gente já sabe que o pensamento, ele é a base. Então, o que que a gente pode fazer? Controlar. Nós não temos como frear e nem como, nós temos como frear. Nós não temos como parar, né? Mas a gente pode mudar, certo? A gente pode mudar. A gente pode escolher. Tô pensando uma coisa que não é legal? Dá ordem de despejo para esse pensamento infeliz aí. Fala para ele, vai com Deus, meu filho. Deus te tenha, que eu não quero te ter mais. Pensa outra coisa legal. Coloca no lugar, tira uma ruim, põe uma boa. Tira uma ruim, põe uma boa. Faz esse exercício com você e você vai ver que você começa a dominar mais os teus pensamentos do que eles te dominarem. E isso é muito importante na nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Isso influi em todos os aspectos da nossa vida. O próximo slide vem com uma pergunta. No que eu penso? Vocês já se perguntaram isso? No que eu penso? Que sentimentos os meus pensamentos estão produzindo? Você já parou para pensar nisso? Durante um dia, você acorda 6, 7 da manhã. Tem gente que acorda até antes. Eu, por exemplo, 5:30 eu tô acordada. Até a hora de dormir. Gente, é uma carrada de pensamento, né? E aí? Quais os sentimentos que estão produzindo em você? A gente tem que se escanear. A gente tem que parar e começar a fazer esses exercícios. Around 6:30, 6:45. Eu acho que alguém está com o microfone aberto, por favor. Estou ouvindo outra pessoa. Então, a gente precisa fazer essa análise, sabe? Igual a gente para assim, olhou o termostato do carro, ele esquentou um pouquinho mais, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não está normal, né? Se a gente olha o tanque da gasolina está quase vazio, o que a gente pensa? Está na hora de ir na gas station abastecer o carro. Se eu olho dentro da minha dispensa está ficando vazia. É hora de quê? Ir no supermercado fazer a compra. E na hora que eu começo a ver que eu estou cheia de pensamento que não presta para nada, gerando uma onda de sentimentos que está me devorando, de raiva, de desespero, de medo, de incerteza, de irritação. Aí tá na hora da gente parar e esvaziar também. Tá na hora da gente parar e esvaziar. Ah, mas não dá não consigo. Consegue. É um exercício. A pessoa que vai correr uma maratona de 10 milhas, 15 milhas, ela começou se alongando para dar o primeiro passo. E os outros passos vieram na sequência. Então, se a gente se preparar para tomar o primeiro passo, de se gerenciar, de gerenciar os pensamentos, nós vamos gerenciar melhor os sentimentos. Porque, gente, hoje em dia você não pode falar nada para ninguém que a pessoa se melindra. Você não pode chegar e tentar abrir uma brecha nova para uma pessoa enxergar uma coisa diferente, porque se você não tiver comprazendo ela no que ela pensa, ela te bota de lado. Né? Mas aí, como é que é isso? Como é que é a gente viver só com aqueles que a gente que nos massageia o ego, né? O planeta é de prova e expiação, então a gente tem que se posicionar aqui e entender o seguinte:
Tem um amigo meu, carioca, que fala isso. A chapa é quente, tá? Por que que a chapa é quente? Porque nós somos espíritos imperfeitos, vivendo provas, testes, muitas vezes dos quais nós não temos como escapar, e tem como tudo dar certo, tudo ser perfeito, sair uma perfeição, quando quem faz é imperfeito? Não tem. Então a gente tem que ter tolerância, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter compreensão e empatia. Sabe o que é ter empatia? É entender que aquilo que ele está vivendo é um momento que é dele, e a gente olha e pensa, eu vou acolher esse momento, porque quem que eu sou? Amanhã eu posso estar passando pela mesma situação, ou pior, né? Porque nós não estamos isentos dos testes, das provas, das expiações, enquanto aqui nós estamos. Então, num planeta de prova e expiação, onde a felicidade plena não existe, as coisas não foram feitas para dar certo, os 100%. Porque nós não somos 100%. Então, nós não temos como produzir 100%. Deus dá a matéria-prima, né? Mas é a gente que vai lá e faz. Deus dá a árvore, a natureza, aí a gente vai e faz uma mesa. Tem artistas que vão fazer uma mesa maravilhosa, mas dá a madeira na minha mão para você ver. Sai nada. Eu não sei fazer. Eu não tenho habilidade, né? Então, um tem habilidade para uma coisa e o outro não. E às vezes eu tenho uma habilidade que o outro não tem. E aí a gente se ajuda nessa dinâmica de solidariedade. Isso tudo, gente, gera pensamento e produz coisas boas. E quando feito a revés, produz o que não presta. Vamos seguir. Quem que tem a chave das próprias emoções? Será que alguém tem? Será que alguém tem a certeza plena de quem é você, de onde você veio, há quanto tempo você está aqui, qual é o seu objetivo aqui, o objetivo seu pessoal, o seu objetivo coletivo, a sua missão individual, porque nós temos, viu? Não são só Divaldos Francos e Chico Xavieres, não. Nós temos pequenas missões e elas são diárias. Às vezes a sua missão é controlar a sua cólera. Às vezes a sua missão é vencer um vício. Às vezes é vencer um copo de álcool. Às vezes a sua missão é lidar com um filho áspero. Às vezes a sua missão é lidar com uma esposa que oscila de 0 a 360 em questão de 2 segundos. São tantos os desafios e as missões. E nós pensamos que espíritos missionários são só aqueles que chegam com tarefas grandes. Mas se nós fôssemos analisar o contrato da encarnação, e eu sempre, quando converso isso com os alunos da mediunidade, eu falo para eles assim: se você leu bem o seu contrato da encarnação, porque quando você estava lá, você falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Não, bota isso aí também na lista que eu vou fazer. Aí punha lá na lista. Aí daqui a pouco a lista tem 10 itens. Aí você olha e fala assim: pode pôr que eu dou conta. Aí você encarna. Aí você assinou lá o contrato, que você ia cumprir aquilo ali. Aí você chega aqui, né, cheio de gás, cheio de vontade. Aí a vida, o peso da matéria, o peso das tarefas, o peso das necessidades, começa a botar as suas missões para segundo plano. A quando dá tempo, aí você faz. Mas o primordial não é isso, não. Aí eu falo assim para a pessoa: você leu o contrato da sua encarnação? Porque você assinou, mas as linhas, aquelas letrinhas pequenininhas que vem escrito lá embaixo, no rodapé, que você tem que pôr lupa para ler, ali é que fala a verdade. Ali está tudo que importa, tudo que tem valor legal, tá ali naquelas letrinhas.
Não estão nas grandes, não. Então, lê, pare e lê. Cuidado com o que você vai escolher, porque a gente não tem essa chave das emoções. E aí nós vamos escolher as nossas pequenas missões e vamos arrancar os cabelos depois para dar conta de fazer. Porque lá, gente, nós não estamos sob o peso das responsabilidades, nós estamos planejando. E aí a gente chega aqui para executar. Uma coisa é eu chegar na frente de uma obra e o engenheiro falar para mim, ó, a planta está aqui. E eu olho aquela planta, já sei. Vai lá no terreno fazer. Vai lá marcar o chão. Vai assentar as estacas para receber as bases da tua construção. Será que você consegue só de olhar e moldar aquilo, ir lá e fazer? Ou será que você vai precisar de ajuda para fazer? Ou será que você vai ter que consultar a planta várias vezes e medir, e medir, e medir, e medir? Muitas. Muitas. Porque na hora que a gente faz o contrato, a gente está cheio das emoções. Eu quero fazer, eu vou dar conta, eu sei que eu consigo, eu sei que eu vou ter muita ajuda, tem algum microfone aberto. E na hora de fazer, a gente acha que é trabalho de Hércules e que nós somos aquelas formiguinhas pequenininhas. E, gente, eu vou falar para vocês a verdade, a gente é formiguinha pequenininha mesmo. Mas sabe uma coisa? A formiga, ela carrega uma folha que às vezes pesa até 30 vezes o peso do próprio corpinho dela. E ela não se recusa à tarefa. E ela carrega uma folha da árvore até o formigueiro. E ela volta e pega outra e leva de novo. Esse é o objetivo, essa é a missão dela. Ela contribui para a vida daquele formigueiro carregando uma folha de cada vez. E se a gente fosse comparar uma folha ao peso do nosso corpo, né? O que seria para nós, na proporção de um peso da folha para a formiga, o peso para nossas missões, né? Então a gente olha às vezes a maternidade e tem medo. Às vezes a gente olha o matrimônio e pensa, fazer um compromisso desse, né? Aí a gente tem um amigo, a amiga é complicadinha, às vezes ele tem uma dificuldade ou outra, o que você faz? Aborta a missão. Eu quero ser amigo, não. Ele é muito chato, ele é muito complicado. E assim a gente vai abandonando. E a gente não pode fazer isso. Sabe por quê? Cada uma dessas atividades, missões, tarefas, ela tem uma chave. E toda vez que você cumpre, é igual a fase, né? Você está jogando videogame, você passou de fase, você recebe um prêmio, que vai levar você à próxima fase daquela tarefa, ou seja, um upgrade, né? Gente, todas as vezes que você cumprir aquela tarefa, aquela missão que você julgava ser impossível, você amealhou um tesouro. E ele encaixa aí, tá vendo essa foto? Onde a cabeça tá com um buraco de uma fechadura e não tem o que colocar ali para fechar? Todas as vezes que você abraça a missão e faz a missão, você fecha aquela chave. Você completou, né? Já não é mais um local que não abre e que não fecha. Você já abriu, já resolveu e fechou. Agradeceu a experiência e fechou. E agora, vamos abrir outro. As nossas emoções estão todas contidas nisso. Então, quando pergunto, será que alguém tem a chave das emoções? Não, elas são várias, elas estão espalhadas no nosso dia a dia, embutidas em várias situações e atividades que nós julgamos banais, julgamos como coisas do dia a dia, olhemos com os olhos de ver, porque nós vamos nos surpreender com as coisas que vamos aprender dessas pequenas situações de uma formiga carregando uma folha.
Vamos passar para o próximo slide. E essa frase saiu do Livro dos Espíritos na questão 464. Kardec pergunta: como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E a resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Cabe a vós distinguir, ou seja, é o teu livre-arbítrio. Eles só vão te capacitar, te instruir, te sugerir coisas boas. Se você está recebendo sugestões maldosas, sugestões infelizes, não são de espíritos que querem te auxiliar, mas ao contrário, estão aí sintonizando contigo para te prejudicar, porque vão conseguir alguma coisa dessa prática. Vamos falar um pouquinho sobre obsessão, tá? Porque a gente está falando de sintonia, a gente está falando de influenciação, então a gente vai tocar agora na parte perniciosa. Lilian, você passa, por favor? A obsessão, ela é o domínio, saiu do Livro dos Médiuns, no capítulo 23. A obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão por espíritos inferiores, que procuram dominar. Se agarram àqueles a quem podem fazer suas presas. Se identificam com o espírito deste e o conduzem. Ou seja, nós deixamos a casa mental aberta e alguém olha, o ladrão vem, olha, vê a casa aberta e entra. Aí ele tem acesso ao seu pensamento, ele tem acesso ao que você sente e ele começa a querer morar ali também, né? É uma casa que está aberta, todo mundo pode entrar, né? Aí ele entra. Aí ele entra, ele olha, aí ele olha de novo. Aí ele se interessa por alguma questão na sua vida. E aí ele começa a querer fazer o domínio. Ou seja, ele começa a querer que você o obedeça mentalmente. E obedecendo a ele mentalmente, você vai agir e vai pensar e sentir de acordo com o que ele quer que você faça. E isso é uma característica de um espírito que é extremamente doente. Porque se ele não fosse um espírito doente, jamais ele gostaria de fazer isso com você, porque ele também não gostaria que, por vez dele, alguém fizesse isso a ele mesmo. Né? Bom, as portas para esse processo de obsessão são 3. E eu listei o medo, o desejo e a culpa. São portas por onde processos obsessivos se instalam, tá? O medo, o que é o medo? É o medo, eu tenho medo... eu tenho medo de altura. Não, não é isso. Eu tenho medo de aranha. Não é isso. Eu tenho medo de morrer. Não é esse medo, tá? Eu tô falando do medo que não tem bases reais. O medo de aranha é real. Se a aranha te picar, vai ter consequência. Se você cair de um prédio de 10 andares, acabou, certo? Eu tô falando de medos irreais. Eu vou dar um exemplo. A pessoa não consegue sair de casa porque ela acha que se ela sair de casa, ela vai morrer. Ela vai ter um acidente e vai morrer. Qual é a probabilidade que isso aconteça? E, pior, por que que ela acha que isso vai acontecer com ela? Então, são as fobias, tá? Esse medo que não se justifica, materialmente falando, com coisas concretas. Não tem uma explicação lógica. Isso é um processo, é uma porta. Então, se você tem isso, esse campo mental dentro de você, você é uma porta aberta para se instalar um processo desse de obsessão. O desejo. Eu adoro comer bolo de chocolate. É esse desejo, comer bolo de chocolate? Não. Eu gostaria tanto de ter um Porsche, um carro esporte. É esse desejo? Não. Mas o meu vizinho comprou uma BMW.
mas ele não merecia BMW. Quem merecia ter uma BMW sou eu, que trabalho igual um burro de carga. É esse desejo. Tá? É esse desejo. É o desejo que gera o mal. É o desejo que você passa por cima do direito dos outros, você se acha mais privilegiado e, portanto, você é quem tem que ter as coisas. Esse desejo sem medidas. Esse desejo é porta para um processo de obsessão. E a culpa é má companhia, tá? Eu tô sentindo culpa, eu podia ter, mas se eu tivesse deixado o carro bem estacionado, eu não teria perdido o meu retrovisor, o meu espelho do lado esquerdo, porque um carro grande passava e não batia no meu espelho. Se eu tivesse guardado o espelho, é essa a culpa? Não, não é. Eu deixei um vaso de vidro da minha bisavó cair, espatifou em 1000 pedaços. Como eu gostava desse vaso, agora eu não tenho mais o vaso. É essa a culpa pelo seu erro de ter deixado acidentalmente cair um vaso? Não. Sabe qual que é a culpa? É essa que eu vou contar agora. É você fazer o mal para uma pessoa e você não ter coragem de ressarcir. E você vai carregar a culpa. Essa é a culpa. Essa culpa é porta para um processo obsessivo. É o coração pesado que não sabe dar o perdão. É o coração rancoroso que quer a revanche, o ódio, a vingança. Que acha que ele é sempre o melhor e todo o resto, todos os reveses que acontecem, é sempre culpa de alguém. E se nós não temos a quem culpar, então Deus carrega a culpa. É essa a culpa, tá? É a culpa da gente não ter coragem de cutucar o nosso ego, porque dói, incomoda. A vaidade é um verniz que é grosso e a gente tem que passar uma espátula para arrancar esse verniz até chegar na superfície da pele, para a gente se ver como a gente é e refazer a tarefa. É essa aí. Essa é uma porta também para um processo obsessivo. Mas como o processo obsessivo é um processo de doença, né? A influência, a sintonia, matéria mental de espíritos que estão ali sintonizando conosco a partir do que a gente sente, pensa e faz, existe remédio para isso também, porque nós não estamos fadados a sermos infelizes. Tá? Então, a profilaxia desse processo é o quê? Tem muitas ferramentas de auxílio nesse sentido. Nós temos o atendimento fraterno, que ajuda, a busca do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, buscar saber o que é para poder evitar e para poder nos melhorar, para que outra vez não caiamos no mesmo erro. A reforma moral, gente, é o alicerce de tudo isso, é a base. É você fazer de você um homem novo todos os dias, mesmo que você tenha 80 anos e uma carrada de ruga, não tem problema. Você é um espírito imortal. Os passes ajudam também, tá? A prática da oração é higiene mental, é alimento para o espírito. Água fluidificada, o culto no lar, tá? Você acender uma lâmpada dentro da sua casa e ser uma sentinela no meio da escuridão, uma casa acesa ilumina toda a volta. A prática do bem é fundamental, porque nós não podemos ficar parados, ociosos, inertes. Água, que é a substância mais pura que existe na natureza. Se nós deixarmos água parada, é questão de dias e já temos bichos se proliferando dentro dela. Imagina a gente, né?
Apoio familiar, muito importante. Então, se a gente está passando por um processo assim, ou conhece alguém que está passando, conversa com quem pode te ajudar, busca ajuda, porque a gente não pode tratar do doente com agressão, com falta de entendimento, a gente tem que acolher o doente, né? E tratar dele com carinho, com disciplina e com respeito. E também, no caso, se nada disso der o resultado que a gente espera, e na maioria das vezes o resultado vem, tá? Nós podemos também usar da reunião de desobsessão para ajudar os espíritos desencarnados que estão muito tenazes e não estão aceitando a ajuda que a gente oferece para o encarnado, porque na maioria das vezes eles aceitam, só que em alguns casos não. A gente precisa então trazê-lo numa reunião para que ele receba uma ajuda mais orientada para ele, tá? Agora vamos falar um pouquinho de parceria de luz. Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhe diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade, mesmo que a esforço. Ou seja, se nós nos esforçássemos por compreender que nós é que somos os responsáveis por tudo aquilo que nos diz respeito, nós seríamos capazes de alterar os nossos próprios comportamentos e refleti-los na sociedade à nossa volta, né? E isso faria com que uma harmonia melhor, a felicidade entre nós, né? O bem-estar e é a coroação, né, dos nossos esforços, porque tudo isso é feito com muito esforço. Domar as nossas más tendências é um esforço de Hércules. E para a gente terminar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os missionários do bem, porque nós falamos de influenciação, mas nós não podemos negligenciar o fato de que nós estamos todos sob a égide do Cristo. Legiões de dedicados missionários do bem movimentam-se em toda parte, de forma a atenuar as consequências da imprevidência de uns, do desespero de outros. E na seara espírita, as advertências dos mentores são contínuas, não as entendendo aqueles que se encontram surdos para a verdade, distraídos para a renovação moral intransferível, volúveis ao compromisso assumido. Ou seja, nos falta ajuda? Não. Nos falta proteção? Não. Estamos sozinhos? Não. Desamparados? Não. Mesmo na hora da dor? Mesmo na hora da dor, pois é na hora da dor que a gente sente mais forte a presença deles entre nós. É na hora do desafio, é na hora da mudança. Chico dizia que a meia-noite ainda é treva, apesar de já ser um dia novo, né? Ou seja, à meia-noite ainda está tudo escuro. Tem estrela no céu, tem lua, mas já é dia novo, ou seja, é um recomeço. Então, se a gente tiver força, né, de assumir esse compromisso de recomeçar, porque eles somam conosco no muito e no pouco. Se nós formos fiéis no pouco, nós seremos fiéis no muito. O que significa ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco é fazer o pouquinho que você sabe com a sua verdade, de coração, de corpo e alma. Porque se você começar assim, quando te for dado muito, você vai multiplicar isso ao infinito. Porque nós não estamos sós. Aonde existe dois ou mais, ele diz que estaria. E hoje aqui, nós somos, nessa sala virtual, na quantidade de 11 espíritos encarnados. E, quiçá, ao nosso redor, nas nossas casas, né, nós temos 11 pessoas conectadas, mas dentro das nossas casas, e nós estamos agora nas nossas casas, temos pessoas também que estão se beneficiando, mesmo que não estejam ouvindo
o que a gente está aqui expressando, porque as ondas mentais transmitidas aqui, elas atravessam o infinito. Nós sabemos da capacidade que eles têm de trazer a mensagem a quem eles querem que escute. E nós, 11 encarnados, estamos sendo beneficiados, e por nossa vez, porque estamos aqui abertos com câmeras, com microfones, estamos ouvindo uma mensagem do Evangelho, de reforma moral, de entender como que se dá essa influência, estamos dando oportunidade de outros também, encarnados e desencarnados, adquirir as mesmas possibilidades. Isso é caridade. Isso é trabalhar com Jesus. Isso é reforma moral. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês e desejo um bom fim de semana. Muito obrigada a todos os mentores do Sol e ao meu mentor, que sempre me ajuda e que sempre está aqui comigo, mesmo nas horas da correria, de a gente substituir alguém assim no susto, a gente não está trabalhando junto, a gente trabalha para o barbudinho lá em cima, para Jesus. Obrigada. Amado Mestre